Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 43. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Versículo 1. Quando Raquel percebeu que não podia ter filho, ficou com inveja da sua irmã, Leia, e disse ao marido: dê-me filho, senão eu morro, eu vou morrer. Versículo 2. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filho. Versículo 3. Então Raquel diz: aqui está a minha escrava, Bila. Tem relações com ela, e quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. E desse modo eu serei mãe por meio dela. As mulheres que eram estéreis naquela época tinham vergonha de não ter filho, porque elas eram muito prejudicadas, abusadas. Versículo 4. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser a sua concubina. E ele teve relações sexuais com ela. Versículo 5. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Versículo 6. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque o Deus eterno foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Versículo 7. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Versículo 8. Aí Raquel diz: o nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Versículo 9. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filho, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser a sua concubina. Versículo 10. E Zilpa deu a Jacó um filho. Versículo 11. Então Leia disse: que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Versículo 12. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. Versículo 13. E Leia disse: como sou feliz! Agora ex-mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso vou colocar o nome no menino, chamará Aser. Versículo 14. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubi foi ao campo. Ali achou uma mandrágora e levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe.
Versículo 15. Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. Versículo 16. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou naquela noite, naquele dia. E naquela noite Jacó teve relações sexuais com ela. Versículo 17. O Deus Eterno ouviu a oração de Leia, e ela ficou grávida, e deu a Jacó o quinto filho. Versículo 18. Então Leia diz: este menino se chamará Isacar, pois Deus Eterno me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Versículo 19. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. Versículo 20. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque ele dei 6 filhos. Por isso eu vou colocar o nome nele de Zebulon. Versículo 21. Por último, Leia teve uma filha mulher e deu o nome de Diná. Versículo 22. Então o Deus Eterno lembrou de Raquel e ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Versículo 23. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filho. Versículo 24. E ela disse: que o Senhor Deus Eterno me dê mais um filho. Por isso eu vou colocar o nome nele de José. Versículo 25. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para a minha terra. Versículo 26. Dê-me meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor. O Senhor aqui é o Labão. E eu irei embora. O Senhor Labão sabe muito bem quanto eu tenho servido. Versículo 27. Labão respondeu: fica comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus Eterno está me abençoando por causa de você, Jacó. Versículo 28. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Versículo 29. Então Jacó diz: o Senhor Labão sabe como tem trabalhado e como tem cuidado dos seus animais. Versículo 30. Antes de eu chegar, o Senhor Labão tinha poucos animais,
mas depois tudo aumentou muito. E o Deus eterno tem abençoado o senhor Labão em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Versículo 31. Enquanto você quer, quanto você quer e que eu pague? Insistiu Labão com Jacó. E Jacó respondeu: eu não quero salário, não. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas. Se o senhor Labão concordar com a proposta que eu vou fazer. Versículo 32. Hoje vou passar por todo o rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com mancha. É só isso que eu quero como salário. Tá bom, Labão? Versículo 33. No futuro, Labão, será fácil o senhor Labão saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário. Se houver no meu rebanho carneirinho que não seja preto e cabrito que não seja malhados ou não tem mancha, o senhor Labão saberá que foi eu que roubei. O senhor vai falar comigo que é eu que roubei. Versículo 34. Labão concordou. Eu aceito a sua proposta. Tá bom. Tá combinado. Está bem, aceito a sua proposta. Versículo 35. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinha lista ou mancha, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinha algum branco, todos carneirinho preto. Eles entregou aos seus filhos, para cuidar deles. Versículo 36. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Versículo 37. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de pratano e descascou, os fazendo aparecer listas brancas. Versículo 38. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde ia beber água. Ele fez isso porque ele cruzava quando ia beber. Os boi machos cruzavam as penas quando ia beber água. Versículo 39. E como cruzava diante dos galhos, as ovelhas davam cria listada, com mancha e malhadas. Versículo 40. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos e do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formado o seu próprio rebanho, separando o dos animais de Labão, seu sogro. Versículo 41. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores
na frente dele, nos bebedouros. E assim eles cruzavam perto dos galhos. Cruzava é porque os boi machos aumentavam as vacas fêmeas. Quando elas iam ter os seus bezerros, saíam listrados. Versículo 42. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para o Labão, seu sogro. E os mais fortes ficavam para Jacó. Versículo, os boi mais fracos, que é aquelas vacas brancas. Versículo 43. Desse modo ele ficou muito rico. Chegou a ter muita ovelha e cabras, escravos e escravas, camelos e jumentos. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 43. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O versículo 1 diz assim: quando Raquel percebeu que não podia ter filho, ficou com inveja da sua irmã Leia. E disse ao marido: dê-me filho, senão eu morro. Ela estava tanto com vergonha, com tanta raiva misturada com tristeza, vergonha, porque naquela época as mulheres que eram estéreis, se não tivesse filho, elas eram muito zombadas, muito criticadas. As pessoas chegavam a dizer para elas que elas não prestavam nem para ter filho. Então ela era muito desonrada, muito abusada, porque não tinha filho, não gerava filho. Deus eterno não tinha abrido a madre delas para poder elas gerar filho. Foi dado dela entregar suas empregadas para o Jacó, marido dela, para que ela, através dela, ela ter filho, e ela considerava que esse filho da escrava como fosse seu filho. Aí ela não ficava mais com aquela vergonha de não ter filho. O versículo 4. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. E Bila ficou grávida e deu Jacó um filho. Que o Senhor Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.